Olá, doutores. Vamos começar então. Aqui, deixa eu aguardar meu querido confrade José Cláudio. Vou aguardando ele. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Ok, deixa eu ver aqui. José Cláudio ainda não. Deixa eu ver. Guardar só um segundinho, certo? Bom dia a todos. Mais uma edição então de nosso. Na realidade, não é nem um café da manhã. Na realidade, aqui o José Cláudio, pronto. É um brunch. Um brunch, deixa eu ver se ele aceita. Ok, Zé Cláudio, já solicitei. Conectando, tá conectado. Ah, ok, meu querido amigo. Como é que estamos? Bom dia. Bom dia, como é que Bom vai, dia a Sérgio? Tudo todos. bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ó, estou vendo então que nós já temos, né, mais de 97 pessoas estavam aguardando. Você realmente é muito querido, Zé Cláudio, isso eu já sabia. Vai muito além das fronteiras do Pará, né, o seu bem Não, querido. na verdade a academia está fazendo um belo trabalho e tem um público fiel. É verdade, é verdade. É um público, né, muito interessado, participando dessas conversas, não apenas com acadêmicos nossos, mas também com outros profissionais de grande quilate. Então tem sido realmente uma experiência muito legal. Essa, na realidade, é a segunda vez, é claro, que eu vou fazer, vou atuar como a pessoa que faz a entrevista, né? O entrevistador, e foi muito bom. Semana passada eu fiz com o nosso querido Pamplona. Foi uma experiência muito legal. Sim. Pronto, eu vou então só Eu avisando assisti. eu vou avisando a todos aqui então que eu vou só desativar a parte dos comentários para não atrapalhar a visão do nosso bonitão aí, José Cláudio. Pronto, mas vão ficar gravados de qualquer jeito, então vocês podem continuar colocando. Isso é só para facilitar então a respectiva visualização. Bem, vamos poder dar início, né, Zé Cláudio? Bom Tranquilo. dia. Pronto. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Torres Teixeira, sou desembargador do TRT6 em Pernambuco e professor da Universidade Católica de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco e também membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Estou aqui com meu queridíssimo confrade, amigo José Cláudio, procurador do trabalho aposentado, professor da Universidade Federal do Pará, professor também do Centro Universitário do Estado do Pará, doutor em Direito pela PUC São Paulo e também é um queridíssimo membro da nossa academia, uma pessoa que sempre tem reflexões maravilhosas nas nossas conversas, nos nossos debates, seja ao vivo, presencialmente, seja no nosso grupo do WhatsApp, ou seja, então, por mídias sociais como esse aqui. O Zé Cláudio é um querido, é uma pessoa com uma visão privilegiada sobre direitos humanos, sobre direitos fundamentais, e esse é o tópico principal aqui. Nós vamos falar sobre direitos humanos, direitos fundamentais, nesse período da pandemia do coronavírus, no qual cada dia é uma nova realidade, é um período efetivamente sem precedentes, nós estamos aprendendo a lidar com a situação dia por dia, e uma situação como essa atual, de mudança diária, de um processo disruptivo contínuo diário, nós sempre temos que temer qualquer tipo de risco, ameaça aos direitos fundamentais, aos direitos humanos. Então é muito importante ouvir alguém como o José Cláudio. Então, José Cláudio, eu gostaria então de passar a palavra agora para você então iniciar com as suas primeiras reflexões. Bom dia. Bom dia, obrigado, Sérgio. É uma satisfação estar aqui. Eu acho que a primeira reflexão que a gente deve fazer, mesmo envolvendo num tema que envolve trabalho e direitos fundamentais, é de perplexidade, né? Eu que já tenho idade suficiente para ter vivido um período em que havia restrições às nossas liberdades, em que os nossos direitos fundamentais dependiam da vontade de quem tinha interesse em concedê-los.
e não da vontade da coletividade, me encontro perplexo de ver que isso está acontecendo novamente. Essa pandemia tem revelado talvez o que há de pior, não só em nós, mas também nos nossos governantes. Eu penso que o que se está fazendo até com alguma vontade, mas de uma forma absolutamente desorganizada e sem levar em consideração que nós não somos regidos pela vontade dos governantes. Nós somos regidos pela vontade nossa mesmo, expressa no que eu chamo de acordo básico. Nós fizemos um acordo básico. E desse acordo básico derivaram uma série de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais têm que ser respeitados, gostem as pessoas ou não. Eles refletem a vontade da coletividade. E eu estou num cenário de perplexidade. Cada dia a gente vê uma invenção nova, para pretexto de combater o Covid-19 e sem que produza maiores efeitos práticos, mas principalmente sem levar em consideração que nós somos portadores de direitos e esses direitos têm que ser respeitados. Até em matéria de trabalho isso tem acontecido. Embora em matéria de trabalho isso já venha acontecendo há algum tempo. Eu não sou um crítico quanto mais das mudanças todas que são feitas, porque eu acho que elas precisam acontecer e elas refletem circunstâncias políticas de maioria, isso é próprio da democracia, mas me assusta ver as pessoas ignorando o fato de que algumas coisas precisam ser respeitadas independentemente das convicções de cada um. Seria essa, então, a minha primeira observação. Perfeito, Cláudio. Durante esse período agora de confinamento domiciliar, de distanciamento social, eu tenho tido a oportunidade de participar de vários eventos e dialogar com colegas acadêmicos de outros países. Já participei de eventos com pelo menos 5 ou 6 americanos, e eles também bastante perplexos com essa situação e enfatizando a questão de que nós temos que reconhecer que nós estamos num período excepcional, um período emergencial, mas isso não é uma carta branca para poder derrubar os direitos básicos que nós levamos séculos para conquistar, seja em qual for a respectiva área. Teve uma pesquisadora da Boston College, a Daniela Urosa, que ela mencionou na perspectiva de acesso à justiça e de direitos humanos. Ela disse que qualquer restrição aos direitos humanos tem que partir de uma perspectiva que essa restrição só se justifica exatamente para salvaguardar os direitos humanos, exatamente para preservar. Nós temos que partir exatamente desse ponto. Se você partir desse ponto, qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de limitação só ocorre com esse objetivo de preservar, de assegurar e promover, mesmo que não de imediato, um pouco mais na estrada. Então, acredito que, se partimos desse pressuposto, podemos, então, visualizar a importância que é a preservação dos direitos humanos. Mas, Zé Cláudio, eu tinha uma indagação agora em relação à questão do o que efetivamente justifica, o reconhecimento do trabalho humano como um direito humano e como um direito fundamental. Você poderia ter alguns comentários? Nós temos 3 relações na nossa vida que são as mais largas do ponto de vista do alcance das pessoas. Uma é a nossa relação de consumo. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, consumidores. A outra é uma relação com o fisco. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, contribuintes. Eu posso até não contribuir se eu não tiver renda, mas eu vou contribuir quando eu estiver adquirindo qualquer tipo de produto, e todo mundo, fatalmente, se viver em sociedade, acaba adquirindo algum tipo de produto. Mas a terceira relação, que envolve praticamente toda a humanidade, é a relação de trabalho. Essa é uma relação importantíssima. E ela envolve um sujeito que precisa, todos os dias, em condições, às vezes, absolutamente precárias, usar, como diz a Bíblia, o suor do próprio rosto para ganhar o pão. Tá? Essa é uma relação que atinge, então, a totalidade das pessoas e que envolve, do ponto de vista de quem presta o trabalho, às vezes, pessoas em situações de absoluta dependência, de absoluto desfavorecimento. Só isso já justifica uma regulamentação
básica que leva em consideração o trabalho humano. Então, o trabalho humano ele é um trabalho que precisa ser regulamentado. Ele, numa perspectiva de direitos básicos, ele é, com certeza, um dos direitos básicos dos seres humanos. Tanto que ele é assim reconhecido no plano internacional e no plano interno dos Estados. Perfeito. Especificamente no nosso país, aqui no Brasil, em quais condições nós vamos encontrar normatizado o trabalho humano, né, como direito fundamental? No Brasil, nós fizemos uma opção no texto constitucional por uma divisão diferente do que a gente faz, pelo menos do ponto de vista da organização dos direitos humanos, né? Os nossos direitos fundamentais estão organizados em 4 grandes áreas. Os direitos individuais os direitos individuais e as garantias individuais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Os direitos sociais no Brasil eles acabam congregando tanto os direitos que nós chamamos de segunda dimensão, como se pode dizer que eles também congregam os direitos de terceira dimensão. Então, seriam mais ou menos como eu classifico, usando uma classificação de um nordestino que eu gosto muito, Vili Santiago Guerra Filho, já foi professor no Ceará e agora professor da PUC de São Paulo, né? Eles são direitos das coletividades e dos grupos. E os direitos de terceira dimensão, os direitos de toda a coletividade, que são os direitos difusos e os interesses públicos primários, né? Os direitos públicos primários. Então, o trabalho está envolvido dentro dessa classificação. Ele faz parte dos direitos sociais, tá? E recebe a mesma proteção que recebe os direitos sociais, a partir do 6º e, especificamente, do 7 até o 11, se nós considerarmos que o trabalho e o direito das coletividades organizadas em torno do trabalho figuram a mesma coisa. É uma proteção densa e é uma proteção bem assim, embora nem sempre seja levada em Certo, certo. Travou um pouco só, então, mas eu acredito que não prejudicou a interpretação em relação aos telespectadores. Houve uma quebra, eu acho que baixou um pouco a internet, Zé Cláudio. Não, é uma preocupação imensa que nós temos nesse período, nessa situação, quando a gente vê o que está acontecendo, não apenas em vários outros países com relação a impactos sobre os direitos trabalhistas que demoraram séculos para serem conquistados, mas em relação à situação em que nós vivemos e a necessidade, então, sempre de ter essa interpretação de que essas modificações, essas flexibilizações que venham a acontecer, aconteçam exclusivamente em virtude da situação emergencial no qual nós vivemos e sempre com esse intuito de preservar os valores consagrados na nossa Constituição, especificamente em relação, né, ao trabalho humano, como está estabelecido no artigo 1º da Constituição. Eu sempre gosto de enfatizar exatamente essa interpretação que nós vamos extrair dos votos prevalecentes na discussão acerca da constitucionalidade dos dispositivos da medida provisória 936, que tratou, então, da possibilidade, entre outras coisas, da negociação individual ser válida para uma redução proporcional do salário e da jornada. Foi muito interessante pontuar nos respectivos votos. Esse destaque foi dado à necessidade de interpretar essa possibilidade e a sintonia com a Constituição leva em consideração exatamente essa situação emergencial. Só se justifica diante dessa situação excepcional, para não normalizar, para não tornar algo corriqueiro, padrão, e que a partir de agora vai ser assim que nós vamos ter essa interpretação. Então, é muito importante, então, fazer essa contextualização do marco hermenêutico que nós temos que desenvolver. Agora, Zé Cláudio, eu pergunto, como tem sido feito, né, no âmbito dos tribunais, o reconhecimento dos direitos fundamentais relacionados ao trabalho? Olha, do ponto de vista dos tribunais trabalhistas, eu acho que a interpretação que tem sido dada é normalmente a mais correta. Acho que os tribunais trabalhistas, tanto os regionais como o Tribunal do Trabalho, têm tido sensibilidade para compreender que esses direitos eles não podem ser afrontados
até porque eles configuram os direitos básicos, as garantias mínimas, no sentido amplo, claro, não técnico, que os trabalhadores dispõem. Mas o Supremo não tem, me parece, agido dessa forma constantemente. Tenho visto o Supremo, por diversas vezes, colocar os direitos dos trabalhadores num patamar, me parece, inferior ao que ele deveria receber. Eu tenho muita desconfiança quando eu vejo, na interpretação do direito, as pessoas fazerem essa interpretação a pretexto de serem isonômicas, colocarem ao mesmo tempo grupos que têm perspectivas de poder e de capacidade de resistir absolutamente distintas. Eu poderia até dar um exemplo. O meu exemplo, na verdade, é o do julgamento da ADI 6363 mesmo. Acho que o Supremo, embora eu entenda a preocupação do Supremo Tribunal Federal em se contrapor a uma crise sanitária e econômica que é gravíssima, mas eu acho que quando o Supremo fez a interpretação, ele fez a interpretação colocando trabalhadores, empregadores e o Estado na mesma posição. E nós jamais trabalhamos com uma perspectiva de igualdade sem trabalhar numa perspectiva dos menos favorecidos. Isso já foi dito por John Rawls desde 1971. Se eu consigo, em relação à renda e à riqueza, direitos de igualdade, portanto, atingir a perspectiva dos menos favorecidos, eu consigo atingir a perspectiva dos que têm mais. Quando eu faço, e isso ele chamou de princípio da diferença, porque explica Rawls. Quando eu trabalho numa perspectiva de eficiência, reduzo proporcionalmente a todos, eu corro o risco de atingir quem tem menos, fazendo com que ele passe a um patamar inferior ao necessário para a sua sobrevivência. Me parece que talvez o Supremo tenha atribuído maior encargo na DI 6363 a quem tem menos. Eu entendo que haja uma preocupação com a saúde, eu entendo que há uma preocupação até com a saúde das empresas. Eu sou um defensor de que as empresas devem ser protegidas também. Elas empreendem e elas geram empregos, elas geram receita, elas precisam. Nós não podemos encontrar esse país absolutamente destruído quando terminar essa pandemia. A vida é importante, mas a vida pós-pandemia também é importante. E nós estamos correndo o risco de ter um cenário de total destruição de um país que já vem destruído por séculos de má gestão, de políticas ruinosas e bem, vamos dizer assim, elitistas. Então, eu acho que o Supremo não tem se conduzido da melhor maneira que ele poderia. Eu acho que o que falta ao Supremo é uma concepção de justiça que seja aplicada de maneira uniforme para todos os casos. O Supremo é extremamente liberal nas questões de costumes e tem, penso eu, decidido conforme o seu tempo. E isso é muito bom. As decisões são includentes, mas ele não é includente quando se trata de trabalho. É como se os direitos sociais não tivessem a mesma dimensão e não merecessem a mesma proteção que tem merecido do Supremo os direitos de liberdade. Os tribunais trabalhistas, voltando a eles, têm mais sensibilidade, me parece. E têm construído uma jurisprudência que é equilibrada. Nem sempre é a favor dos trabalhadores, porque nem sempre os trabalhadores têm razão, nem sempre é a melhor solução. Mas protegendo os direitos dos trabalhadores. Talvez esteja faltando essa sensibilidade para a mais alta corte do país. É interessante, eu costumo debater muito isso aqui em Recife, com meus alunos nos programas de pós-graduação em Direito, tanto da Federal como da Católica, a questão da forma de interpretar do magistrado diante dessas questões sensíveis, especificamente na área trabalhista. E eu gosto de enfatizar o que eu acho que foi um texto muito bem redigido pelo legislador de 2015, no CPC, o artigo 8º do Código de Processo Civil, que não é um dos artigos mais badalados, está naquelas normas fundamentais do CPC, mas eu não vejo, então, ele sendo constantemente citado, mas eu acho um artigo muito interessante, que trata da temática da aplicação do direito e da interpretação. E ele enfatiza que, não apenas quando for aplicar o ordenamento jurídico, o magistrado tem que pensar no bem comum e nos fins sociais, mas especificamente é dever do magistrado resguardar e
promover a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana como foco, como meta dessa atuação do juiz ao aplicar o direito, promovendo a dignidade da pessoa humana, resguardando sempre a dignidade da pessoa humana, agora sempre com a observância de múltiplos princípios. Aí o próprio artigo 8º menciona, né? Sempre com o princípio da razoabilidade, ponderação, legalidade, publicidade, eficiência. Então, vários princípios vão servir como parâmetro, como baliza ao magistrado, mas com esse objetivo, esse foco de buscar materializar o que a Constituição estabeleceu no artigo 1º como fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana, né? Nós temos aqueles múltiplos incisos: soberania nacional, cidadania, valor social do trabalho, valor da livre iniciativa, mas o que mais realmente sempre chamou minha atenção é esse ideal, esse valor da dignidade da pessoa humana. E o artigo 8º do CPC estabelecendo: ao aplicar, nós temos que levar em consideração fins sociais, bem comum, tudo, como nós tínhamos previsto na nossa legislação anterior, mas sempre com esse foco de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Então, isso é extremamente importante. Eu concordo, eu acho que o nosso juiz do trabalho, ele de uma forma bastante equilibrada, são sensíveis a essa situação e em relação a todos que foram afetados. E como você muito bem destacou, José Cláudio, nós temos os hipossuficientes trabalhadores que não apenas, né, foram impactados, afetados de imediato, mas ainda estão numa situação de altíssima insegurança, sem saber quando vai acabar, quando eles vão poder retornar ao trabalho, exceto aqueles que já estão na linha de frente, nas atividades essenciais e cuidando da saúde dos infectados. Mas os que estão em casa, por exemplo, estão realmente com esse grande quadro de insegurança. E, ao mesmo tempo, como também mencionado por você, de forma extremamente acertada, os nossos empresários, especialmente o pequeno empresário, aquele, né, que trabalha na esquina, vendendo frutas, vendendo os produtos locais. Realmente, assim, o cenário de uma preocupação, eu acho que já passou de preocupação, é de temor mesmo do que ele vai enfrentar posteriormente quando a natural crise econômica, a inevitável crise econômica vier efetivamente a se materializar. Mas vamos lá, então, tem uma outra pergunta interessante. Você já respondeu em parte, mas você desenvolveu um pouco mais, né? A diferença de tratamento entre as liberdades e as garantias de um lado, liberdades e garantias, e do outro lado, direitos sociais, dentre eles o trabalho, né, no âmbito dos direitos fundamentais. Como isso, então, se processa dentro da nossa realidade, tanto do ponto de vista do direito dogmático, como também na atividade judicante? Essa é uma questão interessante, né? Nós dividimos os direitos fundamentais de diversas formas. Uma delas é como direitos de defesa e como direitos à prestação, de natureza prestacional, né? Então, não é que os direitos não tenham custo, todo direito tem custo. Quem já leu O Custo dos Direitos, do Holmes e do Sunstein, não sei se pronuncia assim exatamente, acho que é Sunstein, talvez isso, sabe que todos os custos, os direitos têm um custo. Mesmo os direitos de liberdade implicam um custo. Tanto é assim que o libertário mais famoso, que é Robert Nozick, em Anarquia, Estado e Utopia, começa o livro dizendo: o Estado precisa existir, e ele, um defensor da liberdade de forma extrema, diz sim, pelo menos para garantir os contratos e prevenir os ilícitos. Então, todo direito tem custo. Mas alguns direitos são exercitados simplesmente com o Estado se abstendo de reprimir, o que não está acontecendo nessa pandemia. Em Belém, nós estamos no lockdown, e existem algumas determinações que chegam às raias do absurdo, né? Aqui foi proibido o direito de visita. Então, eu, por exemplo, não poderia visitar minha mãe, né, que é o bem mais precioso que eu tenho junto com os meus filhos e que eu vejo o tempo todo, se eu puder. Claro que ela tem 80 anos, não vou colocar em risco a saúde dela. Vejo de longe, mas eu vejo. Quero estar lá pertinho, nem que seja 3 metros de distância. E aqui está proibido o direito de visita. Então,
é uma invasão clara a um direito de abstenção. O Estado aí está negando o direito quando ele invade a esfera de atuação do indivíduo. Mas existem direitos, como são os sociais, que têm natureza prestacional, a maioria deles. A greve é um direito de abstenção. O Estado se abstém de cercear a greve, impede o empresário de fazer isso e ela é exercida. Mas a maioria dos direitos trabalhistas são direitos de natureza prestacional. Eles precisam que o Estado atue, né, no sentido de garantir o seu exercício. Esse é um grande problema que nós temos. No Brasil, eles sempre foram interpretados como um direito menor, né, como um direito com importância menor. Mais ou menos como do ponto de vista normativo. Os americanos privilegiam os direitos de liberdade e derivam de lá os direitos de igualdade. Nós não fazemos isso. A nossa tradição é que eles sejam prestacionais, não faz sentido que eles não sejam protegidos rigorosamente da mesma forma. Nós temos no Brasil, embora a jurisprudência, e nesse ponto é importante frisar, embora a jurisprudência não caminhe nesse sentido, desde a DPF 45, os tribunais de primeira instância, os tribunais, os órgãos de primeira instância, os tribunais superiores, têm entendido que os direitos sociais precisam ser concedidos, garantidos aos indivíduos, independentemente do seu custo. Mas a doutrina majoritária do Brasil não é essa. A doutrina majoritária do Brasil segue uma série de doutrinas, de concepções teóricas que restringe a concessão dos direitos sociais. Esses doutrinadores estão meio caladinhos agora, porque na pandemia ninguém quer expressar ideias desagradáveis, né? Pelo menos contra os interesses da população. Mas a reserva do possível, o custo dos direitos, o respeito à lei orçamentária, como se uma lei de natureza formal pudesse sobrepor a vida das pessoas. Tudo isso sempre foi usado no Brasil, doutrinariamente, pelos governantes, para negar a realização plena dos nossos direitos sociais. E eles não podem ser concedidos numa perspectiva coletiva, embora eles sejam coletivos. Os direitos sociais são concedidos na perspectiva individual, porque são as pessoas que fruem esses direitos. Então, saúde é o que, para mim, significa saúde, não o que significa para uma média da população. Como nós fizemos isso a nossa vida inteira como nação, nós estamos pagando esse preço em matéria de saúde. Os nossos serviços de saúde são absolutamente despreparados, porque eles estão preparados apenas para quê? Para a medicina preventiva, muito mal, para a medicina curativa de baixa e média complexidade, quando muito. E agora chega um vírus que vem avassalador, atingindo todo mundo. Ele não é mais contagioso que os outros, ele só é mais perigoso. Nós já tivemos muito mais casos de dengue no Brasil este ano, infinitas vezes, do que casos de coronavírus. Até 3 semanas atrás, o sul do país vivia uma epidemia de dengue. Nós tínhamos mais de 500 mil pessoas no Brasil infectadas com dengue. Só que o risco de letalidade é menor. E nós não estávamos preparados para isso. Aliás, nós até esquecemos. Influenza, H1N1, dengue, está tudo correndo aí, junto com o Covid. Né? E a gente no meio desse sufoco todo. Então, como nós não damos esse tratamento, eles acabam sendo interpretados de uma forma menor. A nossa vantagem é que os tribunais vinham rejeitando essa doutrina majoritária. E era um paradoxo. Enquanto os doutrinadores defendiam restrições, a jurisprudência cada vez mais vinha eliminando restrições. O próprio Supremo, que é um tribunal conservador em matéria de direitos sociais, tinha uma fórmula extremamente engenhosa e continua usando. O que o Supremo fazia? Quando era um pedido individual de saúde, de educação, de trabalho, de assistência, ele concedia. É direito, concedo. Quando era um direito coletivo, ele dizia, concedo, observada a reserva do possível, a ser provada pelo ente. Como o ente jamais prova que ele não tem recursos, o direito é concedido para todos. Então, é uma medida de cautela extremamente hábil dos ministros. Tá? Então, nós vivemos esse paradoxo. Eu não sei como nós vamos submergir depois da pandemia.
Eu espero que pelo menos se mantenha essa consciência nos tribunais, e eu acho que se vai manter, e espero que os nossos governantes adotem uma postura distinta. Não sei se efetivamente isso vai acontecer. Agora, não há razão nenhuma para distinguir direitos de liberdade de direitos de igualdade. Uma perspectiva que tu bem falaste, da dignidade da pessoa humana, não só do ponto de vista normativo, do ponto de vista filosófico, a dignidade da pessoa humana é sustentada por um conjunto de direitos que impedem que esse atributo do ser humano seja violado. Essa é a perspectiva kantiana, né? Da fundamentação da metafísica dos costumes. Mas ela anima todas as legislações. Então, não é uma questão de optar por uma corrente, é de optar pela corrente que anima as legislações do mundo todo, as constituições do mundo todo. E Kant coloca claramente, quem tem dignidade não pode ter essa dignidade ofendida. E como é que nós fazemos isso? Porque isso Kant não diz, ele era um filósofo, tinha muitas preocupações, né? Como é que nós fazemos? Nós concretizamos essa dignidade garantindo direitos básicos. Ora, o sujeito não tem a sua dignidade protegida só quando ele tem liberdade. Ele tem a sua dignidade protegida quando ele tem uma base mínima que lhe permite dizer daqui eu consigo ir para frente para cumprir o meu projeto de vida. Qualquer que seja o meu projeto de vida. Um projeto faraônico ou um projeto modesto. O projeto de um professor, como eu adoro ser, ou um projeto de alguém que deseja ter bens materiais em profusão. O básico tem que ser garantido a todos. E isso é o que a gente precisa levar em consideração. Por isso que a tua menção à dignidade é extremamente importante. Ela é o princípio dos princípios. Ela é o valor maior. Eu digo que nós teríamos uma Constituição completa se nós tivéssemos 2 dispositivos dela. O artigo 1º, inciso 3º, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e o artigo 3º, inciso 4º, que é a promoção do bem de todos, independentemente de qualquer condição, sem qualquer tipo de discriminação. Essa é a nossa ideia de justiça. Somar esses 2 dispositivos, nós estamos bem. Infelizmente, nem sempre a gente faz isso da maneira que devia fazer. Perfeito, Zé Cláudio. Você falou de forma extremamente eloquente, concordo com as suas colocações. Eu sempre aponto, né, a dignidade da pessoa humana como nossa meta maior, nosso objetivo, e todas as nossas ações, então, tendem a concretizar isso para todos, os mais privilegiados e os menos privilegiados. Eu estava refletindo aqui. Você mencionou que no Pará já está, Belém pelo menos está em lockdown, não é isso? Sim, 17 municípios. Pronto. Aqui a região metropolitana do Recife também desde sábado, em que pese é um lockdown, talvez eu acho, menos intenso. Não há essa proibição de direito de visita, há apenas uma orientação, o uso de carros com placa ímpar um dia e uma placa com número par no outro dia, para reduzir a respectiva movimentação. Mas, de qualquer jeito, nós já sentimos. Eu já senti, então, por exemplo, hoje eu não posso sair na rua porque o meu carro tem uma placa inadequada para sair. Então, você já começa a sentir. E eu fico pensando, então, dentro dessa situação, com especialmente os trabalhadores mais humildes e os empresários também, né? Os empregadores mais humildes e mais simples. Eles pensando, então, como vão desenvolver suas relações a partir do eventual retorno, seja quando for esse retorno, Zé Cláudio. Eu mesmo, assim, sou extremamente cauteloso. Eu fico escutando pessoas, não, acredito que no próximo mês vai ser liberado, nós vamos poder, então, retornar a uma certa normalidade. Eu tenho seríssimas dúvidas sobre essa possibilidade, em virtude do que eu estou vendo e estou ouvindo de pessoas do setor médico. Mas, de qualquer jeito, nós não temos certeza quando isso ocorrerá. Mas nós temos que começar, pelo menos, a pensar como será o eventual retorno, mesmo que ele seja de forma mais lenta. Nos tribunais, então, agora não, durante esse período de lockdown que nós estamos aqui em Pernambuco, mas no Tribunal do Trabalho e o juiz de Portugal vão começar, acredito, em junho, né, a intensificar a sua atuação mediante, então, o que nós estamos chamando de procedimento de emergência, né, uma adequação do nosso procedimento normal, inclusive utilizando o sistema de teleconferências.
né? Teleconferência tanto para situações orais, como também para audiências, que eu acho que o desafio está aí, Zé Cláudio, né? Um juiz de primeiro grau realizar audiências por meio de teleconferências, especialmente no nosso sistema processual cognitivo, no qual a prova oral é tão valorizada e muitas vezes é a única forma, o único meio de prova do qual dispõem as partes. Ao mesmo tempo que nós temos que encarar essa situação, já que nós não sabemos quando nós vamos voltar, para então buscar atender a sociedade que aguarda a nossa atuação jurisdicional, nós ficamos com receio de eventual violação a outros direitos fundamentais previstos na Constituição, especialmente no processual, ampla defesa, contraditório, publicidade. Você teria, então, né, algum pensamento já feito em relação a como nós vamos proceder para que a Justiça do Trabalho volte a atuar utilizando esses métodos diferentes, mas sempre respeitando os direitos fundamentais do cidadão litigante, seja ele o empregado, seja o empregador? Eu vou confessar, vários colegas vieram perguntar: Sérgio, o que é que você vai fazer? Como é que você faria se você fosse juiz de primeiro grau novamente? Aí eu sempre digo, olha, né, nesse momento, eu voltaria a me sentir como eu me senti em 91, em Belo Horizonte, como juiz do trabalho substituto, recém-nomeado, e fui fazer meu primeiro dia de audiência, minha primeira pauta de audiências, completamente nervoso, amedrontado, porque para mim aquilo era uma nova realidade. Eu estava realmente morrendo de medo do meu pedido, eu estava tremendo. Então, literalmente, eu tive que me controlar no primeiro dia, e aí fui encarando, enfrentando esse desafio. Então, a única recomendação que eu faço para meus colegas é nesse sentido. Tenham muita calma, muita paciência, procure até iniciar com os casos menos complexos, os casos nos quais, de repente, ambos os advogados e as partes são simpáticos a esses novos meios, porque nós não sabemos exatamente como isso vai se operacionalizar. Nós temos uma ideia, nós temos diretrizes e parâmetros. E é necessário, eu acredito que nós não podemos ficar parados. Mas, de qualquer jeito, representa um desafio de respeitar os direitos fundamentais dentro do processo, recorrendo, então, a essas novidades procedimentais. Então, quais seriam os seus pensamentos dentro dessa área, meu amigo? Olha, o meu grupo de pesquisa aqui no CESUPA, né? Porque depois que eu me aposentei, na verdade eu fui aposentado pela cardiopatia tanto no Ministério Público quanto na Federal do Pará. Na Federal ainda fiquei como voluntário uns anos, depois saí, porque já depois de 8 anos como voluntário eu achei que já estava excessivo. Mas o meu grupo de pesquisa no CESUPA, que é um centro universitário, aliás, deixa eu só fazer uma menção aqui, tu fizeste uma menção à Unicap, eu já cheguei a lecionar um curso livre na Unicap, tenho muito carinho por essa universidade, né? E fico muito feliz dessa lembrança, porque eu tenho boas recordações desse fim de semana, ou dessa semana que eu passei aí no Recife. Mas, foi bem. No CESUPA, nós temos um grupo de pesquisa que chama Trabalho Decente. E durante a pandemia, nós resolvemos ouvir profissionais, operadores do direito, principalmente na condição de operadores, embora eles sejam também professores, para saber o que é que eles imaginavam que poderia ser feito durante e após a pandemia. Então, ouvimos o presidente da Matra 8 aqui, o Saulo Mota, ouvimos um procurador do trabalho, foi meu aluno de pós-graduação e é professor da Federal, que é o Sandoval. Ouvimos o ministro Alexandre Agra Belmonte, presidente da academia, né? Porque a experiência do TSE não podia deixar de ser levada em consideração. E, aliás, muita gente diz assim, as instâncias superiores começaram antes da instância ordinária. Bem, me parece natural que isso fosse feito, porque me parece mais fácil, eu já vou chegar a isso, mas me parece mais fácil desenvolver a atividade jurisdicional de uma maneira quase que normal nos tribunais do que, principalmente nos tribunais que julgam matéria de direito, né, o Supremo Guardião da Constituição, o TST, Guardião da Jurisprudência Nacional e da Legislação Trabalhista, o STJ, do que nos tribunais regionais que julgam matéria de fato, isso é mais complicado, e principalmente na primeira instância que tem que pegar o touro à unha, né? Mas, de qualquer forma, nós ouvimos e depois ouvimos o Jorge Bolsinhas, que é nosso colega da academia e que falou sobre a perspectiva dos advogados.
É claro que a atuação jurisdicional ainda não está no nível que ela pode ser desenvolvida. Acho que não. Trabalhista. Não acho também, e aí eu não sou um pessimista, eu sou um realista, eu acho, nesse caso, não acho também que será possível, pelo modo remoto, desenvolver toda a atividade jurisdicional trabalhista como ela é bem desenvolvida, porque tu acabaste de mostrar, né, quais são as particularidades. A colheita da prova oral é extremamente difícil no modo remoto, né? O juiz olha nos olhos, o juiz precisa sentir certas coisas que ele não vai conseguir. E ele precisa certificar, tomar certos cuidados que ele dificilmente conseguirá ter na via telepresencial. O que eu acho é que isso não é motivo para a atividade jurisdicional não acontecer. Pelo menos a tentativa de conciliação precisa ocorrer. As partes, os trabalhadores e os empregadores, de qualquer tamanho, mas principalmente os pequenos e médios, como tu bem enfatizaste, eles estão numa situação muito complicada. É preciso dar voz a essas pessoas e permitir que elas solucionem os seus conflitos. Como nós não temos no Brasil uma experiência como nação de solução de conflitos pela via consensual, a via jurisdicional ela ainda é uma via muito mais privilegiada. Talvez a presença do juiz é responsável por muitas conciliações que poderiam ser feitas cara a cara e não acontecem. Então, eu acho que essa parte precisa acontecer. Acho que os juízes podem começar a selecionar questões que sejam matéria de direito. E eu acho que é preciso começar a fracionar também os processos. Tentar conciliar, nem que seja parcialmente. Tentar solucionar questões, nem que seja parcialmente. Eu sei que isso é complicado com o processo de trabalho, mas encontrar uma solução que seja semelhante, por exemplo, aos casos de família. Hoje em dia, um juiz de uma vara de família não precisa, se há uma discussão, se há um pedido de divórcio e uma divisão de bens, o juiz não precisa da sentença, chegar na sentença para decretar o divórcio. Ele pode decretar o divórcio imediatamente e deixar a guarda dos filhos e a partilha dos bens para um momento posterior. Isso não é um problema, aliás, isso é uma solução. Vocês estão divorciados. Vocês não têm nenhuma dúvida sobre a guarda dos filhos, sobre a pensão? Não. Então, isso aqui já está resolvido também. O que é que sobrou? Quanto cada um vai levar do patrimônio? Então, nessa parte nós vamos discutir. Eu não sei até que ponto o processo trabalhista conseguiria contemplar isso. E talvez seja preciso fazer. Eu acho a legislação processual trabalhista muito boa, né? Muita gente faz crítica, mas eu acho ela muito boa. Ela é simples e por isso que ela é boa, né? Mas eu acho que nós podemos, talvez, pensar com essa experiência para introduzir modificações que tornem o processo trabalhista mais célere ainda do que ele já é, mais ágil do que ele já é. E algumas coisas talvez possam ser feitas. Eu acho que isso vai depender muito da sensibilidade do juiz e dos advogados, se estiverem dispostos efetivamente a fazer uma boa representação. E não é uma crítica aos advogados. Os advogados defendem o direito dos seus clientes. Mas, eventualmente, pode ser estratégico também compor ou permitir o desenvolvimento do processo numa perspectiva mais célere, deixando para o final só aquilo que não pode ser feito. Agora, já me cumpridei, já alonguei demais, mas eu quero só enfatizar. Eu não consigo ver o processo trabalhista indo até o final da mesma forma como ele sempre aconteceu. A oralidade vai, nesse caso, militar contra por uma questão de segurança. E talvez isso é uma coisa a se pensar no futuro próximo, ver como é que isso poderia ser feito. Mas num país como o nosso, ela ainda é indispensável no nosso processo, e eu acho que isso vai ser muito difícil de fazer. Mas há coisas. Eu tenho certeza que o juiz do trabalho pode atuar no sentido da pacificação das relações de trabalho de uma maneira muito boa nesse período. Nesse período, para evitar até um congestionamento, uma avalanche de ações que vão acontecer seguramente no período pós-pandemia. Eu sei que não faz parte da pergunta, mas me permita fazer uma observação. Eu não sei qual é a tua reflexão. Em determinado momento, falaste do Estado, né? de como aconteceu a regulamentação.
Eu sou um crítico desse governo, porque eu acho que ele tem um perfil conservador, onde eu não me encaixo, e ele economicamente é dirigido por um libertário, que é talvez o grande adversário dos liberais rawlsianos, como eu me declaro, né? Ele não é que ele ignore os direitos de igualdade, mas ele não dá a importância que dá para os direitos de liberdade. Um liberal econômico também, no sentido mais clássico. Mas me surpreende, talvez por pressão ou talvez por pura necessidade, as medidas adotadas não são ruins no seu conjunto. Está se fazendo um esforço muito grande no sentido de preservar o mínimo de atividade econômica. A atividade assistencial, ela pode não ser a melhor, eu acho que o Estado ainda pode fazer mais, dá para arrancar um pouquinho mais de assistência do Estado, mesmo contra a vontade do ministro Paulo Guedes, mas a assistência não me parece que outros governos fariam melhor. Não sei nem se teriam toda essa engenhosidade. 60 milhões de pessoas estão atendidas. Bem ou mal, com pouco ou com nada, ou quase nada, é uma ação gigantesca. Principalmente com os estados e municípios pedindo o seu pedaço. Começou em 80, está em 60 bilhões, não se sabe como é que vai terminar, porque eu acho que o presidente ainda não sancionou nem vetou a lei por causa da questão dos aumentos. Pelo menos até ontem eu não vi nada. Ontem à noite eu não vi muita televisão, porque tem dias que eu não consigo ver noticiário de tão deprimido que eu fico. Então é dia sim, dia não. Ontem foi dia não e eu não vi. Mas eu acho que muito do que vai acontecer no Judiciário Trabalhista vai depender do que o governo puder fazer daqui para frente. Eu sei que essas MPs não foram votadas, mas está na hora, talvez, de criar uma nova onda de regulação. Aquela regulação, ela levava em consideração um período longo, mas aquilo era de mentirinha. Todo mundo achava que a pandemia duraria 1 mês, 2 meses. Como tu bem enfatizaste, nós não sabemos. Aqui no Pará e em Pernambuco, a impressão que está é que nós estamos aí no olho do furacão já pelo menos há 1 mês. Muitos óbitos, muitos casos, tudo mesmo com subnotificação, é muita coisa. Nós temos uma situação calamitosa, tanto em Pernambuco, quanto principalmente agora no Pará. Está chegando, parece que no auge da pandemia. Mas nós não sabemos quando isso vai acabar. Então, eu acho que talvez seja hora do Estado, do governo, interferir novamente, interferir positivamente, injetando mais recursos. Talvez isso alivie a carga dos empresários, impeça o desemprego em massa e permita que a gente tenha uma situação menos calamitosa até para o judiciário trabalhista depois que esse período acabar. Não sei qual é a tua impressão, mas eu acho que talvez esteja na hora de nós termos uma nova onda aí de apoio, de proteção, para poder manter o fôlego, principalmente dos médios, pequenos empresários, dos trabalhadores que passam fome, que alguns estão passando fome. O lockdown, está desrespeitando o lockdown. As pessoas estão com fome. Eu consigo entender, eu não consigo entender aglomerações. Eu acho isso estúpido, do ponto de vista da própria saúde do indivíduo. Mas eu consigo entender que o sujeito vá para a rua para tentar vender alguma coisa. É claro. Outro dia eu fui na farmácia, tinha um senhor vendendo carregador de celular, bateria, essas coisas, lanterna, coisas que a gente está usando muito no dia a dia. E eu perguntei para ele, ele disse, olha, eu sou aposentado, mas não está dando, eu estou precisando de uma renda a mais, que eu sempre tive. Eu respeito o lockdown, mas se eu não tiver aqui, eu vou passar fome. Então, acho que talvez seja na hora do Estado pensar uma proteção nova e um pouco mais extensa. Não sei o que tu pensa a esse respeito. Eu não sei se isso, como eu estou imaginando, teria reflexo na Justiça do Trabalho. Eu concordo, eu acredito que nós estamos, não sei, nem chegamos ainda ao olho mesmo, estamos talvez próximos. É como eu mencionei antes, José Cláudio, eu tenho a impressão, eu não sou especialista, mas pelo que eu tenho ouvido de pessoas conhecidas em relação às quais eu tenho grande confiança, da área médica, em alguns elementos do noticiário em relação ao qual eu tenho confiança, que ainda vamos aguardar um bom tempinho. Não vai ser algo de imediato, não vai ser. E realmente eu tenho essa preocupação para os nossos trabalhadores hipossuficientes e para os pequenos e médios empresários. Eu conversei com uma pesquisadora norte-americana num evento como esse,
e ela mencionou que eu sei que é difícil comparar a nossa situação econômica aqui no Brasil com a dos Estados Unidos, né? Nossos primos do norte são muito mais ricos, mas que o governo federal destinou mais de 1 trilhão para ajudar, inclusive fazendo um empréstimo a empresas com determinado nível de capital, de rendimento, na qual, se aquele dinheiro fosse utilizado para preservar os empregos e a folha salarial deles, né, com esse objetivo, eles não despedissem ninguém, ao final de um período, não me recordo se era 1 ano e meio, 2 anos, eles ficariam, então, eximidos de devolver ao governo aquele empréstimo. Seria praticamente uma doação, condicionada ao seu uso para a preservação do corpo de trabalhadores da respectiva empresa, que eu achei algo efetivamente fantástico. Sei que é muito complicado fazer uma comparação com a realidade norte-americana com a nossa, mas o que nós fizemos até agora, eu acredito que não vai ser suficiente, né, considerando, então, a duração dessa situação decorrente da nossa pandemia. Mas, José Cláudio, nós estamos quase no finalzinho. Eu vou fazer uma última pergunta para você, então, fechar de forma brilhante sua exposição aqui. Foi uma maravilha. Eu estou realmente muito impressionado, não, porque eu já sabia de todo o seu talento, mas eu estou maravilhado com as suas palavras. Mas uma última pergunta, só para você concluir. Qual o futuro que podemos esperar para os direitos fundamentais dos trabalhadores, seja depois da pandemia, seja, né, a mais longo prazo, aqui no nosso país? Olha, eu tenho 2 cenários. Eu, sinceramente, vai depender da nossa consciência, do grau de consciência que nós conseguimos adquirir com esse período que nós jamais havíamos vivido, né? Nós temos consciência de que os direitos precisam ser protegidos de uma maneira mais sólida, mais robusta, e os problemas que nós estamos passando agora mostraram isso claramente. Mas mostraram também que uma parte das instituições, dos governantes em especial, não está muito preocupada com esse acordo que nós fizemos. É como se certos direitos só fizessem parte das nossas vidas em situações de bonança, como se a Constituição não precisasse ser respeitada. Então, vai depender muito da consciência que nós vamos adquirir. Eu acho que se nós adquirirmos consciência suficiente para passar a exigir melhor os nossos direitos de igualdade e de liberdade, nós teremos um futuro mais promissor. Até porque chegaremos à conclusão clara de que nós estamos fazendo escolhas ruins do ponto de vista político e que elas precisam ser reformuladas em nome do que nós mesmos queremos. Agora, se nós insistirmos nessa situação de ficarmos alheios ao que acontece à nossa volta e com a gente mesmo, a minha perspectiva é de que esses direitos serão cada vez mais reduzidos ou, pelo menos, serão cada vez mais solenemente ignorados. Em matéria trabalhista, eu tenho uma preocupação muito grande, né? A reforma trabalhista, que eu reputo necessária, ela precarizou, em alguns aspectos, muito as relações de trabalho. Nós não podemos mais conviver com esse tipo de comportamento. Nós não podemos mais conviver com a ideia de que os trabalhadores podem ter o mínimo que foi garantido retirado, porque circunstancialmente isso é melhor para isso ou para aquilo, né? Razões que jamais se comprovam. Na verdade, essas razões elas aparecem muito nessa pandemia. Então, eu vou fazer... Teresópolis instituiu o rodízio de CPF. Não sei para que vai servir, mas instituiu. Agora, o sujeito tem que andar com a carteira de identidade que tem o número do CPF, senão ele é parado na rua, né? São Paulo instituiu um rodízio, como Recife instituiu, mas colocou mais 1.000 ônibus na rua. Não diminuiu em nada não aumentou em nada o percentual de isolamento. Continuou nos 46%, 48% que a cidade de São Paulo sempre apresenta. Bruno Covas teve que voltar atrás. Então, é mais ou menos isso. Eu vou fazendo, explicando uma razão. Eu não vejo muitas razões para a retirada de direitos fundamentais. Acho que eles se sustentam, acho que eles ainda são importantes, todos eles. E a minha esperança é de que a gente chegue à conclusão de que
é importante essa proteção. Se nós chegarmos a essa conclusão, eu acredito que eles se mantenham, né? Se não, nós vamos caminhar para um regime muito mais autoritário, muito mais não democrático do que aquele que nós tínhamos antes da pandemia. E essa é uma preocupação muito grande. Para terminar, eu queria dizer, Sérgio, que eu fiquei, ao contrário de ti, Sérgio é gentil, né? Eu sou gentil, mas eu sou um sujeito que comenta as coisas que eu acho. Eu já conhecia o Sérgio do ponto de vista técnico. O rigor técnico das intervenções dele são elogiados por todos, principalmente nos eventos da Academia Brasileira de Trabalho lá em São Paulo, que ele sempre participa e que eu sempre participo, nem que seja na plateia, né? Mas eu não conhecia também esse teu lado mais humanista, esse lado mais sensível, esse lado mais filosófico. Eu sou um professor muito mais de filosofia hoje em dia do que de direito. E eu gosto de reconhecer pessoas que refletem para além da norma. A norma, ela dá uma roupagem para a nossa vida, mas ela não é a nossa vida, né? E poder ter tido essa conversa, porque foi uma bela conversa, com alguém que tem tanta sensibilidade para adaptar o pensamento normativo ou a estrutura normativa à nossa vida, para mim foi fantástico. Essa live com certeza valeu muito a pena para mim. Então, eu tenho que te agradecer e dizer da minha satisfação. Zé Cláudio, eu que agradeço. Eu estou encantado realmente, suas palavras belíssimas, suas colocações sempre extremamente precisas. Foi maravilhoso realmente participar desse live com você. Então, eu vou encerrar agora, nós estamos já quase no limite de tempo, senão vão cortar a gente. Sim. Agradecendo meu grande acadêmico, José Cláudio Monteiro de Brito Filho, que participou então aqui conosco desse brunch com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu agradeço a todos, aos nossos telespectadores. Zé Cláudio, dê um abraço aí a todos do Pará, meu amigo Ney Maranhão, meu querido guru Jorge Anô de Souza Franco Filho e os demais colegas e acadêmicos daí. Um abraço a todos, então. Até mais. Um abraço, saúde a todos. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.